Acho que dá pra falar que zumbis vieram pra ficar, né? Aliás, eu acho que a gente tem zumbi até demais. Tem zumbis demônios, zumbis do espaço, zumbis ninjas, zumbi dos palmares, zumbis dançantes, o que quer que seja isso aí. Zumbis sexys? Arrastão de zumbis. Acho que tem algo especial sobre o apocalipse zumbi que atrai todo mundo. Talvez seja o nosso gene de homem da caverna, sabe? Andar por aí sem rumo, roubando coisas de pessoas indefesas, escolhendo se deixa seu cachorro morrer ou seu vizinho Antônio. Desculpa, Antônio, você vai rodar dessa vez. Outra coisa que é atraente é a equalização de todos. Não importa a sua classe social ou o que você faz da vida, as barreiras sociais não se aplicam mais a você. Usa crocs de meia, joga lixo na rua, ninguém tá vendo. E o melhor de tudo, sem trabalho. E o engraçado disso é que no mito original, quem trabalhava eram os zumbis. A história se originou lá no Haiti e nela, um mago voodoo usava magia para levantar os mortos para fazer o seu trabalho braçal no campo. Imagina que merda você morrer e ainda ter que voltar como CLT. O mito dos zumbis só foi aparecer mesmo nos cinemas lá pros anos 30, em filmes como White Zombie e I Walked with a Zombie. E deixa eu te falar, esses filmes eram meio racistas. Para resumir quase todos os que foram lançados nessa época, um casal branco vive sua vida normalmente até que entram em contato com algum mago voodoo que obviamente estava atrás de enfeitiçar a esposa. O mago, na maioria das vezes, é miscigenado, e os zumbis, na maioria das vezes, são pretos. De alguma forma ele captura a esposa e o marido se vê obrigado a entrar em ação para salvar a sua pobre esposa indefesa. Eu cito a etnia deles porque nos Estados Unidos é conhecido o histórico do homem preto que vai roubar a sua esposa branca à força. Essa acusação existia na época da escravidão e se estende em certos níveis até hoje. Essa vibe meio bizarra dos filmes de zumbi teria se mantido se não fosse o monstro George Romero. Se você conhece zumbis hoje, basicamente é por causa dele. Ele foi um dos grandes precursores do horror pós-moderno. A violência extrema dos filmes dele era algo inédito. Não era normal você ver alguém comendo um braço como se fosse um nugget da Mônica. Além disso, os filmes dele eram uma loucura inacreditável. Qualquer barreira social era destruída, ninguém era poupado e as mensagens que os filmes passavam eram insanas para a época. Veja como exemplo um dos seus maiores filmes, A Noite dos Mortos-Vivos. O filme abre com dois irmãos indo ao cemitério. Bárbara e Johnny estão visitando seu falecido pai. Porém, um vulto aparece no horizonte, cambaleando como um animal ferido. Sem explicação, sem controle mental ou magia voodoo, esses zumbis se levantam de forma inexplicável e buscam se alimentar dos vivos. O Johnny é burro bastante para não achar nada estranho e ao invés disso fica zoando a irmã dele, em uma das cenas mais clássicas do cinema. They're coming to get you, Barbara. Obviamente que o zumbi eventualmente ataca ele. A Bárbara, que não é otária, deixa ele morrer e sai correndo. Bárbara consegue escapar e chega a uma pequena fazenda. E é nesse momento do filme que ela vira uma inútil. Ela fica completamente catatônica e em choque de ver seu irmão sendo atacado. Segundos depois, aparece Ben. Deixa eu te contar, Ben é o melhor protagonista de filme de zumbi que eu já vi. O cara não erra, ele já chega reforçando todas as portas com pedaços de madeira e procurando recursos dentro da casa para utilizar. O único pedaço de madeira que ele esqueceu de usar foi a Bárbara, porque essa mina virou uma tábua inútil. Olha isso, ela fica deitada no sofá o filme todo. Inclusive, um monstro do bem acha uma arma na casa e já se prepara para dar teco em zumbi. Mas, como dois ratos que saem da toca, dois homens surgem da porta do porão que estava trancada. Harry e Tom. O Tom é bem esquecível, mas o Harry é bicho ruim. Harry basicamente personifica tudo de ruim na atitude de um homem branco dos anos 60. Ele é extremamente individualista, às vezes deixando os outros correrem riscos desnecessários só para se manter seguro. Ele discute com todo mundo mesmo que esteja errado simplesmente para parecer que manda, e quando o momento surge, ele usa da oportunidade para roubar os recursos de um homem preto. No caso do filme, ele quer a arma de Ben. A treta do filme basicamente se resume no Harry querendo fazer algo idiota e Ben tentando salvar todo mundo enquanto mais e mais zumbis se acumulam do lado de fora da casa. Um a um, todos os sobreviventes sucumbem à horda de zumbis de alguma forma, todos tirando Ben. A coisa mais revoltante desse filme é o final. Nós vemos que um grupo da cidade formado por policiais com cães e locais estão indo de casa em casa matando os zumbis. Ben acorda na manhã seguinte, cansado,
porém vivo. Ele ouve os barulhos ao longe, barulhos de pessoas. Esperançoso, ele sobe as escadas do porão e se revela na janela. Ao aparecer na janela da casa, o xerife pede para que um dos locais atire na forma que aparece na casa. Nós apenas vemos o corpo de Ben caindo no chão, sem vida. Nos créditos do filme, vemos diversos corpos sendo recolhidos e jogados em fogueiras. Entre eles está o de Ben, inocente, sobrevivente, porém morto da mesma forma que os zumbis. Em entrevistas, o Romero disse que jamais quis que esse filme fosse uma alegoria para o racismo, mas eu acho difícil. O fato do filme se passar no sul dos Estados Unidos, parte do país que é conhecida por ter lutado contra a libertação dos escravos na Guerra Civil, o conflito de Ben com Harry durante todo o filme, a imagem de policiais com cachorros que reflete muitos acontecimentos da época dos direitos civis e a morte de Ben pelas mãos desse grupo, contribuiu para que esse filme se tornasse um símbolo da luta da população preta contra o racismo nos anos 60. Mas, se Romero disse que nesse filme suas mensagens foram acidentais, no segundo já fica impossível ele negar. Eu acho que dessa vez ele já estava sendo mais explícito. Estamos falando da sua maior obra e um dos maiores filmes de horror do cinema, Dawn of the Dead. Se você já jogou Dead Rising, você sabe o plot desse filme. 3 policiais e uma funcionária de um canal de TV se abrigam dentro de um shopping center para sobreviver ao apocalipse zumbi. Mas o filme é muito mais do que isso. As primeiras cenas do filme não se passam nem perto do shopping. Se passam em um canal de TV e em um conjunto habitacional. Uma conversa intensa acontece dentro de um estúdio de TV. Um apresentador e um cientista discutem a origem dos mortos-vivos. Enquanto metade dos funcionários já fugiram do prédio, Fran, que é a única funcionária daquela TV que parece ter algum tipo de consciência, pede para que eles parem de transmitir os locais de refúgio, já que é incerto se esses são seguros em primeiro lugar. Mas o gerente de transmissão recusa, já que o fato deles terem essas informações gera audiência. Daí, o filme já começa a fazer uma certa crítica ao capitalismo e à ambição excessiva de alguns participantes do sistema. Mesmo com o pau comendo em volta dele, ele ainda prefere transmitir notícias falsas para manter a audiência. Na próxima cena, vemos uma equipe da SWAT prestes a invadir um conjunto habitacional a mando do governo. Conjunto que está sendo protegido por uma milícia formada por moradores. Logo no início da invasão, é possível perceber que um dos membros da SWAT é extremamente racista, e ele não é nada sutil. Blow all their asses off, low-life bastards. Blow all their low-life little Puerto Rican asses right off. Romero usa essa cena para mostrar como a desigualdade amplifica sentimentos racistas. O policial já é racista, mas ele se revolta ainda mais quando percebe que essas pessoas possuem casas melhores que a dele. A milícia se revela e os dois grupos abrem fogo. As cenas seguintes são horríveis. Mortes desnecessárias precedem a invasão da SWAT ao prédio. A maioria dos policiais atiram em zumbis para tentar proteger os moradores, mas outros matam por diversão para satisfazer desejos diabólicos. Corredores apertados e interiores pequenos empilhados um em cima do outro causam claustrofobia. Moradores tentam fugir de suas casas, amedrontados por policiais e zumbis igualmente. 2 policiais, Peter e Roger, se separam da matança e discutem como irão com 2 amigos fugir da cidade por helicóptero. Não há mais nada que possa ser feito por aquele lugar. Eventualmente, a dupla se encontra com Fran e seu namorado Stephen e eles roubam um helicóptero da polícia que Stephen consegue pilotar. Em meio à fuga, o grupo eventualmente pousa no shopping para reabastecer seus recursos. Receosos, eles decidem verificar o local para garantir que não haveria ninguém. Mas para surpresa do grupo, não há saqueadores no local, mas o que há são zumbis. Por que zumbis se concentrariam em um lugar que não tem ninguém? Bem, porque eles amam shopping. É sério, o filme fala isso pra gente. Seemingly little or no reasoning power, but basic skills remain are more remembered behaviors from normal life. Os humanos, mesmo depois de mortos, são atraídos pelo desejo de fazer o que faziam quando vivos: comprar. Os zumbis nos representam a maneira como o consumo define o nosso jeito de viver. Nossa necessidade de consumir pelo simples fato de poder
e andar continuamente pelos corredores de shoppings atrás da próxima vontade que precisa ser saciada. What the hell are they? They're us, that's all. There's no more room in hell. Até os humanos, depois de limparem o shopping e ficarem seguros, decidem ir às compras em diferentes lojas, se entretendo com o consumismo oferecido por aquele paraíso. Isso contrasta fortemente com o mito original, que espelhava a escravidão. Naquela época, os zumbis eram levantados para fazer o trabalho braçal, e agora, ao invés de serem escravos do trabalho, são escravos do consumo. Dos 4 protagonistas, Peter é o único que foca em algum nível em pegar coisas úteis, TVs, rádios e armas. Eventualmente, Roger e Stephen sucumbem à horda, o que obriga Fran, a única que aprendeu a pilotar o helicóptero, e Peter a fugir do local. Mas Peter, cansado e desolado devido ao apocalipse, decide ficar e morrer para a horda. Porém, após ver um dos zumbis do conjunto habitacional entrar na sala, ele decide lutar e não ser consumido. Peter e Fran conseguem voar para longe do local. Uma vez em uma entrevista, Romero disse: "Meus filmes são sobre revoluções, sobre uma geração consumindo a próxima. Eles são retratos da América no período em que foram produzidos." Romero usa isso para mostrar os problemas individuais e coletivos da humanidade e como isso nos afasta do que é estar vivo de verdade, do que é ser humano. A horda zumbi iguala a todos, inevitavelmente. E nessa igualdade, ou nós morremos por nossos vícios, ou entendemos o que é importante de verdade e sobrevivemos. A ironia dos zumbis de Romero é que eles ressuscitam para nos tornar humanos novamente.